Esse é um quadro Zaio, é um quadro muito antigo, é uma relíquia de 700 milhões. Por que que ele é 700 milhões? Ele tem um DNA aqui, carruagens, roda de carruagens de ferro. As cores, a extração são da natureza, das cores Florence dele. O robusto. Tem um DNA de Mona Lisa entre a pintura aqui. Nas cores de Mona Lisa, de época. A relva também de Mona Lisa. O robusto e também os contornos de Mona Lisa na relva. Os indícios de carruagem de ferro. De tabernas com chaminés de época. E o Florence nas árvores. Que o Florence deu início nas primeiras igrejas e capelas de época. Também tem uma representação aqui do início das civilizações nos continentes mundial. Os primeiros camponeses reconstruindo, urbanizando entre a natureza ainda virgem na época. Então, o Zaio, o quadro Zaio, que ainda está aqui assinado, Zaio. As cores representadas de época, Florence. Aqui o caule da árvore também, o robusto e os detalhes da dimensão do pincel do pintor. Que em época, né, os primeiros pintores foram Leonardo da Vinci e Picasso. Então, eles seriam jovens aprendizes na época, ainda. Mas o detalhe nos caules é bem depois que muitos artistas, muitos pintores aprenderam esses contornos, como Paulo Godot, esses contornos representam muito a época mesmo deles. A tinta em Florence. Se eu jogar uma mangueira aqui, o quadro não se desfaz a tinta, porque a extração dessa tinta e a pintura dela foi tão detalhada e tão perfeita que ela se manteve por muitos e muitos anos. E as cores, olha só as cores mil e o esplendor das cores, né, do Brasil, da natureza do Brasil ainda virgem na época. Então, a natureza na época era virgem, a extração das cores, olha só como representa o esplendor das cores de época. Ela dá uma dimensão que representa muito a natureza naquela época, de como era tão bonito, né? Além dos arco-íris acima, no céu, ela tinha esse esplendor em cores, o Brasil. O Brasil e os outros continentes, entre a natureza. Aqui existe o detalhe da carruagem, novamente em rodas de ferro, no tempo de Dom Pedro I. Eu sou Cláudia, capital de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. As cores mil e esplendor do Brasil. E as cores também que existem no mundo. E os primeiros Florence, muitos colocados em anjos de após os outros quadros que foram feitos. Mas os primeiros foram feitos representando a primeira civilização e a primeira evolução urbana. Que no início, olha só, representavam umas 3, 4 casas na época. A maioria dos acampamentos era em orlas, ainda as tribos e soldados e os jesuítas.
Essas tabernas foram criadas pelos nobres de época, pela nobreza, e a pedido deles foram pintados as primeiras